Bom dia, meus irmãos. Nossa leitura bíblica de hoje está em Mateus capítulo 25 e 26. Iniciando o capítulo 25, Jesus nos conta a parábola das 10 virgens. E ele começa assim: O reino dos céus será semelhante. E com essas parábolas, então, ele está ilustrando como que parece, como que funciona, como que é o reino de Deus. E então ele fala a respeito de 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 eram prudentes. Ou seja, 5 dessas moças, dessas que iriam casar, eram nécias, desprecavidas, né? não cuidavam, não se preparavam. As outras já eram prudentes, né? Já tomaram as devidas providências necessárias para aquele casamento. A história prossegue e diz que quando chega o momento, aquelas que eram nécias não haviam preparado óleo para as suas lâmpadas, e como o noivo veio à noite, né, elas não estavam prontas para receber o noivo. Já as prudentes, sim, elas prepararam com antecedência, adquiriram todo aquele óleo. E então, veja só, verso 11, mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, verso 13. É a moral da história, né? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então a parábola é um alerta para que nós, né, na Bíblia, a igreja é comparada com a noiva e o Cristo, o noivo. Então, nós somos a noiva aqui e devemos agir como essas virgens prudentes e não como as nécias. Vigiai, porque Jesus volta a qualquer hora e nós temos que estar preparados para recebê-lo. Tá bom? Então, na parábola, nós é que estamos aguardando o noivo e temos que nos preparar para o encontro com ele. A seguir, ele conta outra parábola, a parábola dos talentos. Ainda está comparando o reino de Deus. O reino de Deus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. A cada um segundo a sua própria capacidade. Veja, ele está aqui colocando esse homem como sendo ele, Jesus, que voltou para os céus e concedeu talento, capacidade aos homens. A cada um de nós que somos cristãos, que somos seus discípulos, foi-nos dado talentos, tarefa, missão. Ele deixou uma missão para que nós venhamos a cumprir segundo a capacidade de cada um. Nem todos têm a mesma capacidade, nem todos têm os mesmos dons, certo? Depois de muito tempo, esse senhor voltou e começou a ajustar contas com os seus. E é o que vai acontecer. Jesus vai voltar e vai ter essa prestação de contas. O primeiro aparece e mostra o seu trabalho. O Senhor diz: muito bem. O segundo também, muito bem. O terceiro não fez nada. E ele chama esse servo de servo mau e negligente. Muito ruim, né? Eu não gostaria de maneira nenhuma de ser chamado de um servo mau e negligente. Esse servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Aí ele fala a respeito do grande julgamento. Perceba que toda essa fala está em volta do final dos tempos.
Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas à sua presença, e ele apartará uns dos outros, como o pastor que separa os cabritos das ovelhas, as ovelhas à sua direita, os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E os da esquerda, os cabritos, os que aqui é ilustrado como os que não pertencem a ele, verso 46, irão para o castigo eterno. Entramos no capítulo 6. E aí fala do plano para tirar a vida de Jesus. Os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Estando Jesus em Betânia, aproximou a mulher e derrama um bálsamo precioso sobre a cabeça dele. Aí os discípulos murmuram, né? Mas não deveria ter gastado isso aí. Isso aí custa muito dinheiro, e realmente custava muito dinheiro, gente. Mas Jesus se agradou da atitude daquela mulher, né? Ela não pensou no valor daquilo, ela chegou e derramou como uma oferta para Jesus. Verso 14, o pacto da traição. Um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi conversar com aqueles sacerdotes e ali negociar a traição em troca de 30 moedas de prata. Na ceia, né? Durante a ceia, o traidor é indicado, diz o verso 20, chegando à tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12, enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Olha, eu preciso destacar aqui uma coisa. Era profecia. Já estava escrito isso, que ele seria traído, que seria morto, mas ele mesmo diz, verso 24, o Filho do Homem, que é ele, Jesus, vai ser traído, mas ai daquele que fizer isso. Então, Deus tem os seus planos eternos, mas nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Tem gente que fica falando, mas Deus já determinou tudo, já predestinou tudo. Sim, Deus é o eterno Senhor, soberano sobre tudo, sobre todos, sabe de tudo, tudo está dentro dos seus planos, mas isso não exclui a nossa responsabilidade. Cada um é responsável pelo que faz, tá? Você tem a decisão na sua mão sobre o que você faz. Deus concede essa livre agência, capacidade de agir livremente. Você não é uma marionete na mão de Deus. Tá certo? E o seu destino eterno, salvação ou perdição, Deus já predestinou isso. Mas a sua vida, você está vivendo conforme você quer. E isso, todos nós vamos prestar contas a Deus. A partir do verso 26, a ceia do Senhor, enquanto comiam, Jesus toma ali o pão, toma o cálice com o suco da uva, e ali ele compara o pão com o seu corpo, aquele suco da uva com o seu sangue, e faz daquele momento um momento memorial, dizendo que os seus discípulos devem repetir isso. E a ceia do Senhor, então, para nós hoje é um momento de culto, é um momento de adoração, é um momento de íntima comunhão com o Senhor.
é algo reservado somente para os discípulos de Jesus. O culto é público, a escola dominical é pública, qualquer pessoa pode entrar na igreja e participar, sempre será bem-vindo. Mas a ceia do Senhor não é para qualquer um. A ceia do Senhor é somente para os seus discípulos que já foram batizados, que têm o compromisso definido, compromisso sério, certeiro com Jesus e com a sua igreja. Então, você que crê em Jesus, que segue a Jesus, mas que ainda não tem esse compromisso, ainda não foi batizado, está vivendo aí sem igreja, né? Hoje em dia se fala dos desigrejados, aqueles que não fazem parte de uma igreja. Eu creio em Deus, eu sou cristão, eu sigo Jesus, eu leio minha Bíblia todo dia. Está te faltando algo. Se tornar membro da igreja e se comprometer com o reino dele. Foi ele quem criou a igreja. E a ceia do Senhor marca esse momento exclusivo para os discípulos dele. Se você tiver dúvidas sobre isso, entre em contato comigo que a gente conversa mais. A partir do verso 31, Pedro é avisado, né? Jesus fala que eles iriam se escandalizar. Pedro, eu não, de maneira nenhuma, Jesus. Todos podem te abandonar, mas eu não. Jesus fala, Pedro, hoje, aqui, em verdade, eu digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí eu acho interessante porque a gente foca só em Pedro, mas olha o verso seguinte, o 35. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Todos os discípulos disseram o mesmo, que se fosse necessário, eles morreriam com Jesus. Mas nós sabemos o que acontece. Todos, correm, abandonam Jesus. A seguir, Jesus no Getsemane, só uma explicaçãozinha rápida, A maioria lê Getsemane. Eu sempre menciono Getsemane, é com G, e esse nome é um nome grego, e na língua grega não tem som de J, Interessante. Jarra, jaca, Getsemane, jetski, não tem som de J, entende? Uma língua que não tem som de J, então a pronúncia correta aqui, segundo meu grande professor de grego, reverendo Joel Batista Correia, é Getsemane. Então, verso 36, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e ali ele começa a orar, Está próximo ao seu martírio, ele se afasta, vai orar ali, e é um momento de muita angústia para ele, Verso 39, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. E aí vem a grande lição para nós, Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Eu quero destacar isso daqui. Quando a gente orar, pedindo para que seja feita a vontade do Senhor e não a nossa, porque Deus sabe o que é melhor. Mas o que eu vejo geralmente é as pessoas querendo somente a sua vontade. Eu vejo isso demais e às vezes eu tenho que me policiar também, porque eu tenho essa tendência, todos têm essa tendência. A gente pede as coisas a Deus, mas se não for do jeito que a gente pensa, a gente não fica satisfeito.
Nós fazemos as nossas ideias. Basta você ver nos relacionamentos. Você quer alguma coisa e se as pessoas não fizerem do seu jeito, você fica chateado, fica bravo. Então, a gente precisa considerar mais a vontade dos outros, das outras pessoas, e, acima de tudo, procurar saber qual é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é melhor que a sua, viu? Se Deus tivesse me dado as coisas do jeito que eu queria, certamente eu estaria bem pior do que estou hoje. Muitas coisas Deus não me deu do jeito que eu pedi. E hoje eu olho para trás e agradeço. Senhor, obrigado porque o Senhor não fez daquele jeito. O Senhor me deu coisa bem melhor. Muito bem, aqui também destaca a questão dos discípulos, né, que não conseguem orar e vigiar junto com Jesus. Jesus pediu para eles estarem orando e vigiando também, e eles não conseguem, ficam dormindo. Bom, seguindo aqui, Jesus é preso, falava ele ainda quando chegou Judas, né? E com ele uma grande quantidade de pessoas com espadas e porretes. Jesus é preso, levado, né? E verso 56 diz: tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Né? E então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Né? Aquilo que eu mencionei, todos fugiram. E os que prenderam Jesus levaram para Caifás, o sumo sacerdote, e aí procuravam testemunho para poderem condenar ele à morte. E, por fim, concretiza a questão da negação de Pedro, o verso 74, né? Então começou Pedro a praguejar e a jurar que não conhecia Jesus, e imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera e, saindo dali, chorou amargamente. Queridos, olha, nós precisamos ser humildes e pedir a Deus que nos fortaleça e nos capacite para ser fiéis a Ele. A Bíblia diz: aquele que pensa estar de pé, tome cuidado para não cair. Então nunca venha dizer: eu estou firme, eu não caio. A gente às vezes olha para o outro que está fraco. Fulano não vem na igreja mais. Fulano lá, você viu o que ele está fazendo? Fiquei sabendo que ele está bebendo, que ele está isso, que ele está aprontando, né? Aí a gente fala com aquele tom de acusação, sabe? Muito cuidado, não julgueis para não ser julgado, tenha humildade, ore, interceda: Senhor, tem misericórdia de tal pessoa, ele não está bem, traz ele de volta, tá? Muito cuidado, porque Pedro é um exemplo nessa questão de pessoa que se achava, né? Achava que estava muito bom, que jamais iria abandonar Jesus. Mas quando a situação apertou, Deus tenha misericórdia. Vamos orar? Senhor, graças te damos, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos proteja, nos guarda, Pai. Dê-nos a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até mais, queridos.